E é por isso que eu louvo a Deus, porque Ele é brilhante e Ele não escolheu nada. Quem sabe se fosse nós que fosse escrever alguma parte da Bíblia, nós só tinha colocado coisas boas, porque nós só queremos coisas boas, perfeitas. Mas até mesmo nós queremos ser perfeitos. Mas como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, e eu só quero fazer o bem, vamos dizer, eu não consigo fazer só o bem. Mas o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu olho e já tenho feito. Isso é da humanidade, do ser humano. Pois bem, nós olhando aqui para o rei Salomão, esse homem, louvado seja Deus, que tido como o homem mais sábio, mas ele teve as suas falhas, os seus erros, e casou com muitas mulheres. Um dos erros do rei Salomão foi casar com várias mulheres, e até porque na lei, né, não era permitido que o rei tivesse tantas mulheres, mas o rei Salomão ele colecionou. Mas esse foi um dos pecados maiores de Salomão? Não. Outro pecado que o rei Salomão, erro que ele cometeu, foi ele amontoar bens. Está em Deuteronômio, capítulo 17 e versículo 17. Que pela ordem de Moisés não era para o rei ter acúmulos de riqueza, e o rei Salomão fez isso. Olha só como uma coisa, quando Deus vem tratar com um homem, às vezes as coisas não é imediato, às vezes as coisas acontecem muito lá atrás. Então Deus já tinha falado para Moisés, essa era a ordem para os reis, que está lá em Deuteronômio 17, a parte B, e a parte A, o versículo anterior, que o rei não fosse de muitas mulheres. Bem, olhando para essa história de Salomão, mas esse não foi o pior, né, dos erros dele. Um dos grandes erros dele foi a idolatria, a adoração a Astarote, né? Por tantas mulheres que ele conseguiu, chegou ao ponto de ele levantar deuses e fazer a abominação aos olhos de Deus. Estou falando isso para que nós venhamos compreender aqui ao ponto aonde se chegou a Roboão, quer dizer, a tomar conselhos aos anciãos. E o título que eu trouxe para nós essa noite: os prejuízos da desobediência. Os prejuízos da desobediência. Então, com tudo isso que acontece, chega a vez que o profeta Aías chegar para Jeroboão, que é servo de Salomão, e logo o profeta Aías profetiza. Ele com uma túnica nova, também Jeroboão com uma túnica nova, chega ao encontro deles dois, e o profeta Aías rasga a sua veste e reparte em pedaços. E ele profetiza sobre a vida de Jeroboão: olha, tu vais ser rei de 10 tribos, louvado seja Deus. Tudo isso, meus queridos e amados irmãos, por causa da desobediência de Salomão, por ter levantado altos a Astarote e todos os seus deuses. Se você analisar capítulo 11 e versículo 33, fala dessa abominação que Salomão fez. Por causa disso, a profecia não se cumpre na vida de Salomão, porque Salomão é um homem, né, louvado seja Deus, um homem filho de Davi, e Deus amava tanto Davi, que por amor a Davi não deixa que caia o mal ou a punição sobre a vida de Salomão.
mas já tinha sido profetizada, por isso que eu disse que não vamos se prender, né, sobre o acontecimento que já estava previsto ou profetizado, mas aconteceria no próximo reinado. Louvado seja Deus. Eu acredito, irmãos, num Deus tão poderoso e misericordioso, Diácono Cleuto, ainda que se a doutrina, a ideia teológica da predestinação tivesse certo, o Deus tão amoroso, misericordioso, que eu e você seguimos, se ainda que a doutrina da predestinação, a teologia da predestinação tivesse certo, eu acredito que a misericórdia de Deus, ela transcende, louvado seja Deus, que Deus, ainda que um ser humano, eu estou dizendo que eu não creio, eu estou colocando as possibilidades de água de Deus, e nosso pastor Manuel Lima, que nós temos um Deus tão poderoso, que um homem que se volta a Deus, que se prostra diante de Deus cobre de misericórdia e dá vida eterna. Eu creio no Deus dessa forma. Louvado seja Deus. E não seria diferente se ainda que a profecia se tivesse para se cumprir, quem sabe, na vida de Roboão, quem sabe se Roboão se volta para Deus e pede misericórdia, conhecendo o Deus misericordioso que foi com seu avô Davi, com certeza Deus usaria da misericórdia para também Jeroboão e todo Israel. Bem, como nós vimos e lemos, Roboão chega a vez dele reinar, e quando chega a vez dele reinar, o povo já cansado, fadado, meu bom pastor, de sofrer a dura serviço que serviu ao pai de Roboão, que era Salomão, cansado dos duros impostos, agora ele chega, louvado seja Deus, o povo chega na oportunidade de dizer: meu Senhor, o serviçal que o teu pai pôs sobre nós foi muito pesado, os tributos foram muito pesados, e era por isso que o rei Salomão, a rainha de Sabá, olhando para o reinado de Salomão, ela disse: olha, me disseram que você realmente era um homem sábio e um homem rico, mas olhando eu aqui, vejo que é muito mais além do que me falaram. E essa dura serviço, né, esse acúmulo de bens que é o que estava presente já lá em Deuteronômio, não era para ter tido, porque este acúmulo tão grande foi por causa da dura serviço, por causa do duro imposto que foi colocado. E aí, o que acontece? Louvado seja Deus, o povo chama a Jeroboão, que estava lá no Egito. Salomão, ele sabia que pela profecia que Jeroboão ia ser um dos seus opositores, Deus levanta vários opositores contra Salomão, e Jeroboão é esse camarada que chegou juntamente com todo a Israel e fala para que fosse aliviado esse fardo pesado, vamos dizer assim, os tributos e a serviço. E de princípio Roboão, ele faz a coisa certa e boa. Aguarde, daqui a 3 dias vocês me recordam. E assim sucedeu. Quero correr para concluir. Louvado seja Deus. Quando ele toma o conselho dos anciãos, os anciãos dizem: olha, se tu der ouvido ao povo, eles te servirão toda a tua vida. Também ele toma conselho para os camaradas da sua idade, do tempo da sua juventude. Agora, eu quero frisar isso aqui.
porque pode até que alguém possa interpretar e pegar isso aqui, né, e incluir todos os jovens nesse contexto. Não é todos os jovens. Nós temos jovens sábios, nós temos jovens inteligentes, nós temos jovens de Deus, louvado seja Deus. Mas os jovens do tempo de Jeroboão começa a reinar aos seus 40, 41 anos de idade. Mas os jovens, ele diz uma coisa: olha o conselho que eles foram aconselhar a Jeroboão. 1 Reis capítulo 12 e versículo de número 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou: teu pai te fez pesadíssimo jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Mas assim que lhe dirá. O povo dizia, pedindo um alívio. Mas o conselho do jovem foi este aqui: meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos de meu pai. Esse foi o conselho da juventude. O que acontece, meus queridos e amados irmãos? O rei Roboão, ele menospreza o conselho dos anciãos e acata o conselho daqueles homens do tempo da sua juventude. E quais foram os prejuízos, meus queridos e amados irmãos? Os prejuízos foram que as tribos de Israel começaram a se dividir. O povo começou: o que nós temos com a tribo de Davi? Porque, de verdade, Roboão aplicou o conselho da juventude daquela época, frisando: não podemos levar isso aqui e aplicar para toda a juventude, né? Porque senão até os jovens vão dizer assim: rapaz, foi pregado que jovem não tem conselho e não tem maturidade para fazer, porque tem muitos jovens que, né, eles têm maturidade, louvado seja Deus. E o que aconteceu? Divisão nas tribos. Outra coisa que aconteceu: a tribo do norte começou a guerrear contra a tribo do sul. O que mais aconteceu? Jeroboão, ele coloca no seu coração os pensamentos do seu coração em prática. Se esse povo for até a terra de Israel para fazer o sacrifício, esse povo vão ficar lá e vai fortalecer o reinado de Roboão. E se isso acontecer, é lógico que ele vai vir e vai vir matar. Eu vou colocar eu vou fazer 2 ídolos, ele faz 2 bezerros, coloca um lá em Betel e outro em Dan, e começa a mentir, dizendo: olha, esse aqui foi o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Aí você vê, nós analisamos que uma má atitude, a tomada de decisão, aquilo que por uma coisa, um conselho mal tomado, acarreta várias consequências: guerra, idolatria. Mais tarde acontece uma coisa: o pecado do povo de Israel se tornou tão grande que lá em 2 Reis capítulo 17 e versículo 6, aliás, versículo 5, o povo que cometeu todas essas abominações, ela foi levada para cativeiro Sírio. Para concluir, louvado seja Deus, correndo aqui, meus queridos, a gente está vendo aqui em um contexto bíblico que um conselho mal tomado, uma decisão mal tomada por alguém
que não tem experiência pode acarretar vários prejuízos. É por isso que eu disse no título, né, os prejuízos da desobediência. Por quê? Porque Roboão, ele não deu ouvido aos anciãos que já tinham experiência com o rei Salomão. Ele dizia: olha, se tu fizer o que o povo está pedindo, se tu aliviar os tributos e a servir, se tu der uma livre, esse povo te servirá todo o teu reinado. E aí ele despreza o conselho da experiência e acata o conselho do jovem da sua juventude. Meus queridos, é muito melhor a gente ouvir a voz da experiência. Ouça a voz da experiência. Louvado seja Deus. Não dá tempo mais para a conclusão. Tanto no capítulo de número 12, de número 13, aconteceu 3 casos que os camaradas deixaram os princípios de Deus, a vontade de Deus, para seguir as vontades secundárias que deram mal. Jeroboão se deu mal e deu prejuízo para Israel. Jeroboão, ele sabia qual era o Deus de Israel, o Deus ao qual o rei Davi servia, o Deus ao qual no princípio da caminhada o rei Salomão se viu. Ele sabia, ele conhecia qual era o Deus verdadeiro, o Senhor dos Exércitos. Jeroboão, ele faz as suas idolatrias, também se deu mal, né? O reinado dele foi rasgado. Outro camarada, quando nós vemos no capítulo 13, e aí a gente tem que ter cuidado. Um profeta, né? Um profeta que era um profeta que tinha ido entregar a profecia a Jeroboão. Ele vai entregar a profecia, e a ordem de Deus era: você não coma pão nem beba água na casa de ninguém. O caminho que você vai, você volte. E quando o rei Jeroboão, ele ouve a profecia que estava predita para ele, o que ia acontecer por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria, ele convidou para ir para a sua casa e comer um banquete. Ele disse: de modo nenhum, ainda que tu des metade do teu rei, eu não iria lá. E de repente ele vai no caminho. De repente ele encontra quem? Meu bom pastor. Ele encontra um camarada profeta igual a ele. Louvado seja Deus. E quando ele encontra o camarada que é profeta igual a ele diz assim: homem, eu sou profeta igual a você, vamos passar lá em casa. Louvado seja Deus. 1 Reis capítulo 13, capítulo 13, versículo 18. E ele disse: também eu sou profeta como tu. Olha só a mentira dele. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o, volta contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aí a Bíblia diz: porém mentiu. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Sabe qual foi a consequência? Um leão veio, e aí, e o seu jumentinho, o leão veio, matou ele, não comeu ele, nem comeu o jumento. Sabe por que não comeu? Porque o leão não estava com fome. Ele não matou para comer, ele matou porque era a ordem de Deus, porque Deus já tinha dado a ordem. Louvado seja Deus. O que eu aprendo com isso? Irmãos, tudo aquilo que sai do propósito de Deus, concluindo agora, de verdade, tudo aquilo que tira você do propósito de Deus, tudo aquilo que Deus
já lhe ordenou primitivamente. Não deixe a vontade inicial de Deus, a vontade única, primitiva, para seguir conselho secundário. Sabe por quê? Porque causa danos materiais, pode causar a morte física e o pior de todos, morte espiritual, condenação eterna. Meus queridos, essa foi o recado de Deus, e a Deus disse que eu poderia ficar à vontade para escolher o tema. Cuidado, as consequências do pecado custam muito caro, e para isso nós temos que estar vigilantes. Para isso nós temos que lutar contra a carne, contra as nossas próprias vontades, contra as vontades secundárias. Louvado seja Deus. Olha só, todos nós, ainda que você já sabe qual é a sua trajetória para com Deus, você já sabe as vontades de Deus que Ele tem para a minha e a tua vida. Nós já sabemos, nós estamos uma igreja instruidíssima. Quem sabe se você ainda não está instruído, né? Louvado seja Deus, de um nível que você não tem esse tão conhecimento, mas graças a Deus que todos os cultos nós temos a oportunidade de ser instruídos por Deus, para nós não pecar. Mas irmãos, pega isso aqui para a tua vida. Tudo que tirar eu e você da presença de Deus, da primeira vontade de Deus para nossas vidas, não vamos fazer como Jeroboão, não vamos fazer como Roboão, e não vamos fazer como esse profeta aqui, que não tem nome, a Bíblia não diz o nome dele. Não vamos fazer como eles, não. Deixar a vontade original de Deus para nossas vidas, para uma vontade secundária, mesmo que seja um rei, mesmo que seja um profeta, mesmo que seja um colega do colégio, mesmo que o seu pai, a sua mãe fale algo ao contrário que você pode fazer, que não é pecado, nem que seja sua mãe, nem que seja seu irmão, não faça, porque não é pecado. A Bíblia diz que nós temos que obedecer pai, mãe, governo no Senhor. Não é toda a vontade do governo que é a vontade de Deus, não é isso, pastor? Não é todas as vontades dos governantes, louvado seja Deus, que é a vontade do Senhor. A vontade do governo, por exemplo, é aprovar a lei para abortar. A vontade do governo é aprovar a lei que libera a maconha. A vontade do governo é liberar leis que nós venhamos concordar com todas as orgias do mundo. É vontade do governo. Mas a Bíblia nos manda que nós temos que obedecer eles no Senhor. Que nós venhamos obedecer, né? Reis, pais, mães, esposa obedece o marido, marido obedece a esposa, os filhos obedecem o pai, a mãe, obedeça a qualquer que seja a autoridade do Senhor. Para que os nossos dias sejam abençoados e que aconteça, nós agrade o Senhor e assim o nome de Deus seja glorificado e nós vamos receber todos os benefícios de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando. Deus abençoe a nossa direção. Louvado seja Deus. E eu quero fazer uma breve oração. Pai, no nome de Jesus, eu apresento, Senhor Deus, do Pai, essa juventude, Senhor Deus, que está aqui. Meu Deus, meu Pai, que eles venham, Pai, receber do Senhor os bons conselhos, Pai, que cada vez mais levem para perto de Ti. Os bons conselhos, Pai, de santificação.
os bons conselhos, meu Deus, meu Pai, que cada vez mais, Pai, conduz ao céu que agrada a Ti. Meu Deus, meu Pai, continua abençoando, Pai, esse departamento, Senhor Deus, meu Pai, que não é fácil, Senhor, mas dá o suporte dos Teus filhos, Senhor Deus, para que assim, meu Deus, meu Pai, a obra seja feita com excelência. Meu Deus, meu Pai, abençoa toda essa igreja, Pai, no nome de Jesus. Continua abençoando o nosso pastor Kleber, o nosso pastor de honra, pastor Francisco Enos. Pai, continua abençoando o nosso pastor, presbitério Diaconato. Pai, todos os membros e congregados, meu Senhor, entregue nas tuas mãos, que a igreja do Senhor, Senhor Deus, venha a ser impactada pelo teu Santo Espírito, fazendo, Pai, cada vez mais a tua vontade. Continua, meu Deus, meu Pai, na direção das nossas vidas, e tudo isso eu te peço que é Pai, que é Filho, Espírito Santo, a igreja diz.